Gente, é uma alegria estar aqui de novo com vocês. E a gente está... Semana passada, a gente começou essa temática nova, né? Esperança de onde vem. Eu estava lendo um livro de teologia uns tempos atrás, e aí eu me deparei no meio do livro com essa citação, né? Falando sobre a esperança e trazendo esses 3 pontos daquilo que forma a esperança. Que a esperança tem a ver com desejo. Para a esperança nascer dentro de nós, a gente tem que desejar algo novo. E para isso acontecer, você tem que estar descontente com o que você está vendo. Você tem que estar descontente com a realidade que você está vendo. É a falta que faz nascer o desejo. E aí quando então você sente falta de algo, e aí vem esse desejo por mudança, esse é o primeiro elemento. Mas ele não é o único. Depois você precisa de imaginação, porque você precisa ter uma visão daquilo que você quer. Você precisa entender, você precisa ter um norte, né, para você saber para onde que você quer ir. Né? Já que você não está satisfeito com aquilo que você está vendo, você precisa de algo que te guie, que te mostre, ó, isso é aquilo que eu quero. E para isso a gente precisa de imaginação. E o último elemento é a fé. Porque você pode ter desejo, você pode ter imaginação, mas se você não acreditar que aquilo pode acontecer, não vai mudar nada. Né? Então são esses 3 elementos que compõem a esperança. Semana passada nós falamos sobre o primeiro elemento, que é o desejo. Hoje a gente vai falar sobre a imaginação e semana que vem sobre a fé. Então o nosso tema hoje é a imaginação, a antecipação do vir a ser. Antecipação do vir a ser. E eu vou dividir em 3 pontos a mensagem. Primeiro a gente vai falar sobre a necessidade da imaginação, depois os perigos da imaginação e por fim a restauração da imaginação. Mas para isso, então, eu quero convidar você, a gente vai ler juntos aí o Salmo 94, do 11 ao 15, depois a gente vai pular do 20 ao 23. Quem podia ler aqui para a gente? Alguém se voluntaria? Bia? Bem? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Esta é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a necessidade da imaginação. E quando a gente fala de imaginação, eu aposto que a primeira coisa que vem à mente é o lúdico. É esse mundo infantil, do faz de contas, né, da brincadeira, do conto de fadas. E, de fato, a imaginação pertence também a essa esfera do brincar. E a esfera do brincar ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, para um ser humano saudável se desenvolver. No brincar, a gente cria um espaço intermediário da realidade externa, que a gente vê, e o mundo interno da fantasia. Esse espaço intermediário tem um autor, né, chamado Winnicott, que ele fala que é um espaço potencial. Porque ele permite que a criança, e até o adulto também quando está brincando, experimente novas possibilidades sem o medo das consequências da realidade. Então funciona mais ou menos assim, você pega uma criança brincando com uma espada de brinquedo, certo? Esse espaço potencial onde ela vai experimentar, que ela experimenta a violência, ela experimenta, né, a agressividade dela, só que no final das contas ninguém perde um dedo, ninguém perde uma mão. Então você tem a vivência da coisa sem o perigo da realidade. Você pode ter uma menina ou um menino, por exemplo, brincando de casinha. E aí eles estão naquela brincadeira, tem um bebezinho, você tem que dar mamar, você tem que fazer comidinha, você tem que trocar a fralda. E quando a criança está vivendo isso nesse espaço do brincar, ela está vivendo sem a realidade. E olha como que é diferente. Lembra quando tinha aquelas famílias que tinham 5, 7, 10 filhos?
que acontecia? Você sempre tinha as irmãs mais velhas cuidando de bebês de verdade. E aí você vai conversar com essa pessoa, ela é extremamente amargurada porque ela não teve tempo de ser criança. Ou seja, ela até podia estar brincando, né, de casinha, mas era um bebê de verdade. E se o bebê se engasgasse, se acontecesse qualquer coisa, a culpa era da criança. Então, brincar ele é muito importante porque ele cria esse espaço onde você desenvolve a potencialidade. No caso da casinha, né, você está desenvolvendo ali a parentalidade, né, esse cuidado. Isso é muito bom para a gente. Agora, a imaginação não é só esse faz de conta. Tudo que a gente tem existe por conta da imaginação. A gente precisa da imaginação para podermos criarmos soluções para o nosso cotidiano. Por exemplo, o carro ou o ônibus que te trouxe hoje aqui, alguém imaginou. Cada peça dele, né, a estrutura inteira, né? Esse microfone que eu estou usando, a caixa de som, alguém imaginou isso. O aparelho aqui que eu estou usando com as minhas anotações, alguém imaginou. Enfim, essa capela aqui, provavelmente ela foi desenhada num pedaço de papel antes dela ser construída. A imaginação, ela cria coisas, né? Sem a imaginação, eu e você, a gente ainda estaria na idade da pedra, colhendo, caçando e fugindo de predador. A imaginação, ela cria novas possibilidades, estabelece novos cenários, permite que a gente antecipe mudanças, que nós possamos enxergarmos alternativas. Ou seja, a imaginação é um dom divino, que nos permite ver aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Certo? A gente percebe no Salmo 94 que o salmista estimula a nossa imaginação. Como que ele faz isso? Não sei se vocês perceberam, mas assim, a gente pegou um recorte agora do Salmo, a partir do versículo 11. Semana passada a gente olhou os 10 primeiros versículos, onde o salmista está lamentando, né? Até quando, Senhor? E aí ele está descrevendo todas as injustiças e maldades que ele vê diante dele, e está questionando Deus. Deus, até quando? Agora, esse trecho que a gente está olhando hoje, não sei se vocês perceberam, mas o salmista usa vários verbos no futuro. Então, por exemplo, a gente tem o verso 13. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, mas para os maus serão abertas as sepulturas. Cada verbo no futuro é uma promessa de uma ação de Deus em favor do seu povo. Versículo 13 aqui, qual que é a promessa? É a promessa de as pessoas estarem seguras no meio do caos. Verso 14, pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não deixará desamparados aqueles que são deles. Que promessa é essa? A promessa da presença de Deus, independentemente do que aconteça. Verso 15, assim haverá justiça nos tribunais, e todos que são honestos estarão a favor dela. As outras versões mais antigas falam assim, nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos de coração reto a seguirão. Que promessa é essa? Da restauração da justiça que ele estava reclamando antes, que tinha acabado. Verso 23, ele castigará esses juízes. Que juízes são esses? Juízes corruptos, que torcem a verdade. Ele castigará esses juízes por causa da injustiça que eles têm cometido. O Senhor Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Que promessa é essa? A promessa da vingança de Deus e destruição daqueles que perpetuam a maldade. Ou seja, quando o salmista aponta para aquilo que Deus fará no futuro, a partir de suas promessas, ele desafia nós, a usarmos a nossa imaginação. Porque o salmista olha a situação dele presente e fala assim, cara, está tudo bagunçado. Mas ele fala assim, não, Deus vai fazer uma coisa diferente. Deus vai mudar, Deus vai agir. Quando ele faz isso, então ele desafia a gente a enxergar uma realidade nova, uma realidade na qual as injustiças e maldades presentes, elas vão ter uma ação de Deus. Tem uma citação que eu quero ler, está aí mais para frente aí, do Moltmann. Moltmann é um teólogo, se eu não me engano ele é holandês, ele escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, ele fala assim, uma promessa é a palavra dada que anuncia uma realidade que ainda não existe. Assim, a promessa manifesta uma abertura do ser humano para a história futura, em que se deve esperar o cumprimento da promessa.
Quando se trata de uma promessa divina, isto significa que o futuro esperado não se desenvolverá a partir do círculo das possibilidades que existem no presente, mas se realizará a partir daquilo que é possível ao Deus da promessa. Ou seja, toda promessa é uma aposta no futuro, certo? De algo que vai acontecer e que abre a gente para o futuro. Só que quando quem promete é Deus, a promessa não está limitada àquilo que é possível para nós que somos humanos, mas está limitada àquilo que é possível para o Deus que fez a promessa. Se Deus é ilimitado, tudo é possível para Ele. Pode tratar-se, portanto, de coisas que, segundo o padrão da experiência presente, aparecem como impossíveis. Então, gente, percebe como que a antecipação da promessa permite ao povo de Deus ver a justiça divina como um fato, mesmo quando o presente parece que não tem jeito. É nesse ponto que a imaginação se torna esse outro aspecto que faz nascer esperança. Certo? Quando a gente olha para o futuro prometido, a gente olha para quem está fazendo a promessa, e a gente percebe então que a gente pode crer, a gente pode ter esperança. Só que aí talvez algum crítico pode dizer assim: mas vocês não acham que isso é só um consolo para gente muito fraca? Será que isso não é uma dificuldade que pessoas religiosas têm de encarar a verdade do mundo? De encarar que, cara, esse mundo não tem jeito? De encarar que parece que o mundo não faz nenhum sentido? E de fato, às vezes a imaginação e essa promessa futura de uma realidade perfeita, ela foi usada por muito tempo como uma espécie, como o Karl Marx diria, né? Como um ópio, um entorpecente, algo para fazer a gente ficar tranquilo. Tipo, isso me leva ao meu segundo ponto. Quais são os perigos da imaginação? Se a imaginação se constitui essa potência daquilo que nos permite criar novos mundos, novas possibilidades, não seria então esse imaginar a mera projeção de fantasias e idealizações? Será que o futuro prometido não é uma mera utopia? Um não lugar? Uma espécie de Disneylandia gospel, né, que simplesmente serve para distrair a gente dos problemas e das mazelas do mundo? Como eu disse, de fato, por muito tempo, essa esperança de você morrer e ir para o céu, e lá no céu só você ter recompensas, foi usado como entorpecente, um calmante, que afastou as pessoas crentes da realidade do mundo. Certo? Isso sim foi usado. Agora, a gente também tem que ser honesto e admitir que não é só a religião que faz isso. A não religião também faz isso. Essa coisa de, cara, você está todo ferrado aqui na terra, mas no céu você vai andar em ruas de ouro. Né? Só que, já perceberam como que a não religião, muitas vezes, ela também promete criar um tipo de paraíso? Que talvez a promessa desse paraíso não é no céu, mas no futuro também. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é por exemplo, tem um historiador ateu muito famoso, que é o Yuval Harari. Ele tem um livro dele chamado Homo Deus. No meio do livro ele está discutindo a questão do capitalismo e tal. Tem uma citação aí também que eu quero ler para vocês. Ele fala assim, ó: assim como cristãos e muçulmanos acreditam no paraíso e só discordam quanto à maneira de chegar lá, durante a Guerra Fria, tanto capitalistas como comunistas acreditavam em criar o paraíso na Terra mediante o crescimento econômico, e só discordavam quanto ao método exato. Ou seja, um historiador ateu falando assim, olha, não é só a religião que tenta criar paraísos. Comunistas e capitalistas também prometem um paraíso. Não, espera só mais um pouquinho que vai dar certo. Agora, o problema das nossas utopias é que rapidinho elas viram distopias, né? Toda utopia vira uma distopia. Então, por exemplo, no caso do comunismo, onde ele foi implementado, ele tornou-se um regime totalitário, que no fim das contas empobreceu a população e aniquilou qualquer pessoa que tivesse a ousadia de questionar o governo.
E no caso do capitalismo? No caso do capitalismo, a tendência dele é gerar cada vez mais desigualdade entre pobres e ricos, cada vez mais fica desigual. E nessa ânsia, né, de produzir cada vez mais, o que o capitalismo está gerando é um apocalipse ambiental. Porque a Terra não aguenta produzir tanto igual a gente tem produzido. E a gente também não dá conta de gerir todo o lixo que a gente produz. Então a modernidade pretende transformar o mundo num paraíso através da tecnologia, da ciência, da economia. Mas o máximo que a gente consegue, a partir do nosso esforço, é tornar o mundo mais confortável para uma parcela bem pequena da população. E nós que estamos aqui fazemos parte dessa parcela pequena da população. Enquanto a grande maioria sofre na miséria. Então, no fim das contas, utopias e distopias, tanto seculares quanto religiosas, não oferecem esperança de verdade. Porque todas elas frustram. Porque a gente não é capaz, no fim das contas, foi essa a conclusão que eu cheguei. A gente não é capaz de imaginar um futuro que seja realmente alternativo. A gente não dá conta de se salvar. Por isso foi necessário que Deus entrasse na nossa história e oferecesse uma narrativa diferente, um futuro diferente. E esse é o meu terceiro ponto, a restauração da imaginação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o seguinte: é só a espiritualidade judaico-cristã que oferece e introduz na história essa noção de que o mundo caminha para algo diferente. O mundo tem uma meta, o mundo tem um propósito. Porque antes da espiritualidade judaico-cristã, o que a gente tinha era a espiritualidade animista pagã. E a espiritualidade animista pagã, ela é feita de ciclos. Eles seguem os ciclos da natureza. Verão, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, que no final das contas é morte e ressurreição. Então as coisas morrem, as coisas voltam, algumas coisas vivem, outras morrem, e ficava sempre nesse ciclo, que não gera mudança. Por quê? Porque você não tem perspectiva. Mas a espiritualidade judaico-cristã, o evangelho, ele oferece uma visão de que Deus entra na história. Então Deus cria um mundo bom. Um mundo, sim, perfeito. Um mundo, sim, onde tudo funciona do jeito que deveria funcionar. Sim, o mal entrou nesse mundo. E quando o mal entra nesse mundo, ele começa a destruir as coisas. Ele começa a criar caos. Só que o que Deus faz? Deus começa a trabalhar para restaurar esse mundo. Então, primeiro ele escolhe uma família. Um homem, uma família. Através desse cara, ele faz um povo. Para quê? Para que... E detalhe, né? Quando ele escolhe essa família, esse povo, ele não pega os mais fortes, ele não pega os mais, poderosos, os mais inteligentes. Não, ele pega um cara fracassado, ele pega um povo fracassado, ele pega um povo pequeno, que não tinha nenhuma possibilidade de se salvar. Para deixar muito claro que não eram eles que estavam fazendo isso. Era a ação de Deus através deles que estava fazendo isso. E como esse povo era fraco, eles falharam inúmeras vezes. Então eles vão falhando, e Deus vai trabalhando nesse povo. Ele manda profetas para esse povo. E esses profetas começam a anunciar, né? Começam a criar histórias, contos, imagens daquilo que Deus vai fazer no futuro. Esses são os profetas. Todo profeta aponta o futuro de Deus para a gente. Tem outra citação aí, do Walter Brueggemann, que um cara que eu gosto muito, ele tem um livreto chamado Imaginação Profeta, ele fala assim, o profeta liga-se a uma fantasia futura. O profeta não se pergunta se a sua visão pode ser efetivada, porque esta questão não tem importância, enquanto a visão não for imaginada. A imaginação deve vir antes da realização. A vocação do profeta é conservar viva a função da imaginação, relembrando e propondo futuras alternativas a cada uma daquelas aos quais o rei quer persuadir de que uma única forma de vida é possível. O que ele está falando aqui? Ele está, na hora que ele escreve isso, ele está questionando o seguinte: os reis que vão vindo, governando, sempre querem fazer o povo acreditar que, o mundo é desse jeito mesmo e não vai mudar.
Você é pobre, você está todo ferrado e não tem chance para você. Esse é o discurso do rei. Os mais fortes mandam, os mais fracos obedecem. E vem os profetas falando, não, Deus tem algo novo, Deus tem algo diferente, Deus vai fazer diferença. Não importa se o que a gente está enxergando aqui parece que, cara, não tem jeito. Não, o profeta vem e fala, não. Ele lembra o povo de que o poder desses reis é passageiro. O governo que esses reis propõem, ele vai chegar ao fim. E cara, isso é tão forte, porque isso extrapola o povo de Deus. Pensa, por exemplo, na Revolução Francesa. Quanto tempo os reis mandaram na Europa? Muitos anos, certo? Os reis mandavam e eles oprimiam as pessoas com seus exércitos. Ninguém conseguia imaginar que dava para você colocar a cabeça de um rei na guilhotina. Até que alguém começou a sonhar com isso. E aí as coisas mudaram. Só que essa mudança foi um banho de sangue, certo? Porque quando a gente imagina do jeito nosso, é isso que a gente produz. A gente, tipo assim, aquele que é oprimido virou opressor. E aí a gente só troca de papel, porque só trocou quem está na alavanca de poder. Mas mudou. E aí que está o segredo, porque quando Deus vem, Ele entra na história e Deus se encarna, e Ele vira uma pessoa, o que Ele propõe, ninguém jamais imaginou. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, esse rei que veio, foi um rei diferente de tudo que a gente tinha imaginado. Nós esperávamos um rei que fosse um soldado, um rei que fosse um cara, um homem de guerra, um cara forte. Mas esse Deus entra na história e esse rei encarnado, ele não é um soldado, ele é um carpinteiro. Ele não é um homem de guerra, ele é um contador de histórias. E ele serve as pessoas. A gente esperava um rei belo, atraente, montado num cavalo branco, e de repente vem esse rei montado num jumentinho, manso, humilde, em quem não havia qualquer coisa nele, qualquer beleza nele que nos atraísse. Ele é diferente de tudo que a gente imaginou. Segundo lugar, as histórias do reino que ele conta são diferentes de tudo que a gente podia imaginar. Por quê? Porque a gente imaginava um reino que fosse um reino grande. E ele vem e conta, fala para a gente que o reino que ele está propondo a construir é igual um grão de mostarda. É pequeno, insignificante. A gente imaginava um reino de pessoas nobres. E vem esse rei e fala o seguinte, olha, no reino que eu vou construir, os últimos são os primeiros são os últimos. E as prostitutas e os publicanos estão entrando na frente das pessoas religiosas nesse reino. A gente esperava um reino poderoso. E ele fala para a gente que nesse reino mais importa servir. Terceiro lugar, ele restaura a nossa imaginação, porque a forma que ele mostra para a gente que Deus derrota o mal e restabelece a justiça é diferente de tudo que a gente imaginou. Porque no nosso imaginário coletivo, a única forma da gente vencer o mal é sendo mais forte do que ele. É destruindo e aniquilando aqueles que são seus agentes. O rei está oprimindo a gente, pega o rei e bota a cabeça dele na guilhotina e corta a cabeça dele. A única forma de você restabelecer a justiça é punindo, castigando e se vingando. É isso que o Salmo 94 fala para a gente. Não é? Deus vai vir e vai se vingar. Vai abrir a sepultura para os maus. Nós imaginávamos um rei que viesse e matasse seus inimigos. E de repente vem um rei que morre em favor dos seus inimigos. Parou pensar nisso? A gente esperava um rei que derrotasse o mal sendo forte, mas ele derrota o mal sendo fraco. Ele restabelece a justiça perdoando ao invés de se vingando.
E aí eu sei que alguém também pode argumentar o seguinte: mas está tudo igual. Esse rei veio e parece que o mundo não mudou, parece que o mundo do salmista lá do Salmo 94 é o mesmo mundo que a gente vê hoje. Porque os maus continuam prosperando. Ainda continua a haver muitos juízes corruptos que distorcem a justiça. E é verdade. Apesar da gente crer que a morte de Jesus, e principalmente a sua ressurreição, ela instaurou o reino, esse reino ainda não veio de maneira completa. E cara, aqui está o segredo do cristianismo, sabia? Por quê? Porque isso cria uma tensão. Lembra que eu falei que assim, a religião foi sempre usada para a gente escapar do mundo? Ah, eu vou morrer e vou para o céu. Mas presta atenção nisso. Porque você precisa entender isso para você não ser essa pessoa que só quer morrer e ir para o céu. Como o reino já veio, mas ele ainda não está completamente estabelecido, isso cria uma tensão. Ou seja, o reino já está entre nós. Por quê? Porque o reino está dentro de nós. O reino está dentro de você. Só que o reino ainda não vem de maneira plena. Certo? O que isso deve provocar em nós? Se você espera um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de fraternidade, um reino de amor, um reino de igualdade, se eu creio nesse reino que vai vir, o fato dele ainda não ser visto por mim, é isso que me motiva a sair para fora e trabalhar em prol desse reino. A missão da igreja vem disso, vem dessa tensão. Se o reino já veio, mas ele não está estabelecido plenamente, nós somos os agentes de mudança. A gente vive para trazer à luz esse reino. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 24 e 26. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo a ser destruído será a morte. Ou seja, tem uma última citação que eu não vou nem ler, depois você lê aí, tá bom? Do Moltmann. Mas o que o Moltmann fala para a gente? Ele fala assim, e essa é a parte prática. Se Cristo vai destruir a morte, sabe o que significa para a gente? Tudo aquilo que a gente olha para a nossa sociedade e está alinhado à morte, ou seja, gera morte, promove morte, faz com que as pessoas morram, todos os tipos de morte possível. Morte física, a morte da esperança, a morte em termos de pobreza, miséria, a morte de uma vida plena, cheia de alegria. Tudo que gera morte no mundo, a morte do meio ambiente, nós somos somos chamados a lutarmos contra a morte e o poder da morte. Então você é o agente de vida que faz a diferença no mundo. Amém? Eu quero encerrar então propondo um exercício espiritual para você praticar durante a semana. Qual que é o exercício espiritual? Está aí no teu boletim, no finalzinho das citações. É o seguinte: eu quero desafiar você a meditar na parábola de Mateus 22, de 1 a 14. Que parábola é essa? É a parábola do banquete de casamento. Porque de todas as imagens que Deus cria sobre o reino que vai vir, uma das mais belas é a imagem do banquete de casamento, da festa do reino. A morte também está presente nessas estruturas, que faz com que as pessoas não se sentem à mesa, percebe? Tem gente que não consegue se sentar à mesa, tem gente que falta o pão, que falta o vinho, que falta a alegria. Qual que é o nosso trabalho? É sair convidando as pessoas para virem à mesa. Então eu queria desafiar você essa semana, medite nessa parábola. Trabalhe a tua imaginação através dessa parábola, para você entender qual que é o teu papel nesse mundo. Como é que você faz mais gente ter esperança? Para que essa mesa, porque a gente vai participar da mesa agora, e a mesa representa esse banquete final. Todos possam estar sentados ao redor da mesa. Amém? Vamos orar?
Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Eu peço que Teu Espírito complete aquilo que faltou, que o Senhor fale, ó Deus, conosco, que o Senhor nos instrua, meu Pai, de tal forma que a nossa imaginação seja moldada, ó Deus, pelas palavras que Jesus Cristo nos ensinou, que Ele falou, que Ele compartilhou conosco, ó Deus. Que nós possamos sermos pessoas de esperança, que creem no Teu reino e que trabalham em prol desse reino, para que muitos possam conhecer o reino e muitos possam ter lugar a essa mesa. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para essa mesa. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, porque é uma graça e uma bênção, ó Pai, que a gente sabe que a gente não é digno, mas a gente aceita, ó Pai, confiando no sacrifício de Jesus, na obra dele na cruz. Em nome do Teu Filho, ó Deus, que nós Te agradecemos. Amém.